Bom, então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, em especial o pastor. Quero começar mais uma vez em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, e vamos nos dirigir a Ele em oração. Bondoso e misericordioso Deus e Pai, te agradecemos por ter nos dado a graça de um novo dia e pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui reunidos, mesmo que de forma virtual. Pedimos que abençoe a todos e abençoe este nosso encontro, para que possamos aprender cada vez mais sobre a tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que contigo e o Espírito Santo são um só Deus. Amém. Bom, hoje a gente vai falar sobre dependência e o papel da igreja. Vou devolver a palavra para o senhor. Antes eu tenho só uma curiosidade. O senhor tem alguma ligação com aquele projeto Metanoia? Um pouquinho. Um pouquinho. Na verdade, eu fui um dos membros fundadores, o primeiro capelão e o primeiro diretor administrativo durante 4 anos, né? Então, a Metanoia, que era a primeira comunidade terapêutica da nossa igreja, né, ou ligada à nossa igreja, eu vou falar um pouquinho dela também, né? E infelizmente fechou, né? No ano passado, final do ano passado, ela encerrou as suas atividades. A pandemia foi muito cruel com esse trabalho. Mas tem sim, tem. É como uma filha. Como uma filha. Sim, e que dia triste foi o dia do fechamento, assim. Eu estava com o Dani lá, né? Então, exatamente no dia que eu estava visitando o Dani, em Novo Hamburgo, e eles tiveram a reunião sobre o futuro do Metanoia, né? Então ele voltou chorando, assim. Que dia triste foi aquele. E tomara que a gente consiga os recursos para reabrir, ou talvez outras casas do mesmo formato, né, para ajudar mais jovens, né. Pastor Paulinho, se puder se apresentar brevemente para esse pessoal aí. Vamos lá. Bom, primeiro, boa noite, né, boa noite a todos. Eu acho que muitos de vocês aí eu já vi em algum canto, em algum congresso, em algum lugar, né, ou talvez em algum teatro ou alguma coisa parecida. E me alegra muito poder estar aqui, né? Já agradeci ao Alisson pelo convite há um bom tempo atrás, né? Agradeço pela organização de vocês, acho que isso é importante dizer também, né? Que tem uma linha de pensamento muito clara, né? Tem um jeito muito bacana de fazer esses momentos, né? E como eu falei já com alguns aí hoje, ou essa semana, né? Esse final de semana e início de semana, eu devorei bastante dos vídeos, né, colocados. Pastor Jonathan também, né, assisti a ele. E me alegra muito esse convite para falar de um tema que assim, para mim é um dos temas que eu me apaixonei há um bom tempo atrás, né. Eu vou contar um pouquinho da minha história, até porque isso tem muito a ver com aquilo que eu entendo como uma boa relação da igreja com dependência química, né? Parece que até é conflitante, né? Falar igreja cristã e dependência química, né? São 2 temas parecem totalmente opostos, mas como também é uma área que necessita da nossa atenção, né? E cada vez mais precisa, né? Então, eu sou pastor há alguns bons anos, eu me formei em 2004, no seminário em São Leopoldo. Iniciei os meus estudos em São Paulo. Com o fechamento de São Paulo, eu terminei, então, no Rio Grande do Sul. Fiquei 1 ano de licença, porque eu participo da banda Sãos e Salvos, e nós estávamos lançando um CD naquele ano. E eu também fiz uma adaptação no meu curso de teologia para também estar na UBRA, né, fazendo a teologia na UBRA, já que em São Paulo isso não havia, né, essa parceria. Então eu acabei ficando 1 ano licenciado, o ano de 2005. Em 2006 eu assumi um chamado, então aceitei um chamado para Novo Hamburgo,
né, bem próximo aí do seminário, para quem está no seminário. E ali fui pastor durante 13 anos, né? E no ano de 2007 a minha paixão, então, pela dependência química aconteceu, e depois eu vou contar um pouquinho disso. E para resumir, né, um pouquinho da trajetória, aí, eu estou em Curitiba agora há 2 anos e meio, na Congregação São Paulo. Trabalhei na Rei Jesus, em Novo Hamburgo. Rei Jesus, Voz da Cruz, em Metanoia, né, era a minha linha de trabalho. Todos esses anos, absolutamente todos, trabalhando com jovens, né? Nesses últimos 3 é mais ligado à GELB, né? Na congregação aqui tem um outro pastor que trabalha com os jovens em si, mas estou há 3 anos, quase 3 anos aí nesse CG da GELB, que entrega os trabalhos aí no mês de janeiro. E, enfim, acho que é isso, né? Da minha trajetória. Eu tenho 40 anos, né? A barba branca e o cabelo branco denunciam, né? Vocês não estão enxergando, pelo menos para mim, a minha câmera está escura aqui, mas acho que talvez vocês me enxerguem melhor aí. E sou casado com a Daiane, que é jornalista e bailarina, professora de balé. Hoje ela trabalha já há muitos anos como assistente editorial da editora Concórdia. Então ela é braço direito do pastor Nilo na produção de material, Mensageiro Luterano, Revista das Servas. A minha esposa já há 8 anos trabalha nessa área, né? E é isso, gente. Acho que de apresentação, acho que é por aí, né? Valeu, pastor. Então, se o senhor quiser entrar no seu assunto, no seu tema, fica bem à vontade. Ok, então vamos lá. Bom, o convite do Alisson, eu vou denunciar o Alisson agora, né? O convite dele foi dizendo assim, olha, pastor, é um bate-papo, não é palestra, tá? E agora, no início, ele já me deu mais um toque. Ele disse, pastor, tem uns pastores que falam demais aí e tal, né? Eu entendi o recado, não vou falar muito, tá? Na verdade, eu gosto demais, né? Demais desse tipo de projeto, né? Eu realmente gostei demais do projeto de vocês. Eu confesso que antes do Alisson fazer contato comigo, eu já tinha visto alguma coisa, acho que por causa do Dani, né, o Daniel Lessa, que é um grande parceiro, né? O Alisson já comentou da ligação que ele tem com a Metanoia. Com a minha saída de Novo Hamburgo, foi uma das minhas indicações, né, para o trabalho de capelania lá. Porque nós tínhamos uma parceria muito, muito fechada, assim, no trabalho. E pelo Daniel, acho que eu já tinha tido contato, mas confesso que eu não tinha consumido o material de vocês, né? Então, enfim, me sinto bem à vontade para bater papo com vocês hoje sobre esse tema, né? Antes da gente entrar direto no assunto, eu quero falar que o pastor Jonathan poderia estar falando aqui no meu lugar, porque ele fez capelania lá na Metanoia também. 2017, pastor, acho que é isso, né? 17, Então, um dos frutos que veio da Metanoia foi essa capelania tão importante, né? De pastores da nossa igreja terem um pouco de contato com a dependência química, não com o uso de drogas, né? Lá aí no distrito de Novo Hamburgo, Vale dos Sinos, eu fui apresentado algumas vezes em escolas como especialista em drogas, né? E aí, isso é uma saia justa, né? Porque eu não sou especialista em drogas, né? Eu sou especialista, na verdade, não sou nem especialista, né? O meu trabalho, durante 12 anos antes da Metanoia, mais 4 com a Metanoia, foi de prevenção, né? Um trabalho de prevenção. E daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso também. Mas eu quero começar mostrando a minha tela. Eu não ia preparar nenhum slide, daí eu comecei a preparar e botar coisas que eu tinha já de outros materiais, e deu uns 40 e poucos slides aqui, tá? Mas eu não vou falar de todos eles. Eu preciso dar uma base para vocês para a gente chegar no tema, tá? E o tema é muito claro, né? Qual é a nossa função como igreja diante da dependência química, ou do dependente, que é o alvo, né? A igreja, ela, não sei se vocês sabem, mas a igreja é cheia de pecadores, né? Inclusive nós aqui, todos nós. E dos frutos do pecado é a dependência química, né? A dependência química é um mau uso do nosso corpo.
Só que esse mau uso do nosso corpo nos leva a uma doença. E eu tenho 2 objetivos com vocês hoje aqui, tá? Da minha parte. Eu sei que vocês têm muitas expectativas, né? E eu quero tentar chegar nelas. Mas esse é um assunto que ele tem muitas linhas, muitas vertentes, né? Eu sei que o Dani já falou no distrito de vocês sobre esse tema, né? Apresentando também talvez a metanoia ou algo assim, e a dependência em si. Nós vamos hoje focar um pouquinho mais na nossa ação como igreja, tá? Que acho que é o tema proposto, né? Mas eu quero dar uma base rapidamente para vocês, para daí, de fato, a gente entrar na conversa, tá? Talvez eu me alongue um pouquinho aqui, mas podem ir interrompendo, tá? Eu só quero fazer 2 perguntas primeiro. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar minha tela aqui, só um pouquinho. Gente, onde é que... Ah, tá aqui. Vamos ver se vai chegar aí em vocês. Sim. Chegou? Ok. Então, a minha ligação com a metanoia, né? Então, não me lembro agora quem que perguntou. Desculpa. Quem que perguntou? Foi o outro Alisson. O outro Alisson, é verdade. Sperm, né? Então, Alisson, a minha ligação com a metanoia, ela é total, né? Ela é total. Como eu disse, a metanoia era como uma filha, né? E depois vocês vão ver que isso tem muito a ver com a relação de igreja e da preocupação da igreja com o dependente químico, tá? Mas, enfim, eu quero fazer 2 perguntinhas para vocês, tá? Deixa eu só mudar de slide aqui. Vamos entrar direto no tema, então. O que você pensa quando você vê um dependente químico na rua? Alguém abre o coração e o microfone, mas tem que ser sincero, hein? Eu acho que é triste. É triste. Assim, basicamente por conhecer dependente químico, né, também, e inclusive conviver, né, porque meu pai é alcoólatra, né, muitos anos de AA, tudo, né, então é uma coisa que eu sempre conversei com a Jordana, um medo gigante, imaginar que aquela pessoa na rua ali poderia ser meu pai, seja, tipo, por que a gente cuida? Porque acho que o maior medo é que aquele cara caminhando ali na rua, passando trabalho, se fosse meu pai. Então, primeiro sentimento, assim, é tristeza. Tristeza. Muito bem. Obrigado, Alisson. Já tem um testemunho até de alguém que vive essa codependência, né? Isso é bem importante, a gente vai falar disso também. Eu vivi essa codependência e isso me levou a buscar recursos, né? Para tentar ajudar pessoas da minha família também. Né? Seria dependência falta de fé? Sobre a primeira pergunta, mais alguém gostaria de comentar? Bom, falando bem a verdade, o meu velho homem é sempre tentado a achar que a pessoa está ali porque quer. Mas tento não pensar assim, mas às vezes acaba vindo esse pensamento, tá ali porque quer. Mas entendo que não é bem assim. Exato. Boa, Alisson. E, na verdade, esse pensamento, ele tá na maioria das pessoas, né? Eu falei que eu tinha 2 objetivos, né? E não terminei de falar antes. Isso acontece muito comigo, tá? Se vocês quiserem me fazer voltar, podem fazer, não tem problema. Às vezes eu esqueço, né? Vou para outra linha e acabo esquecendo. Mas os 2 objetivos que eu tenho com vocês hoje, um deles é exatamente mudar esse pensamento, tá, Alisson? Que é uma luta que a gente precisa ter com a gente mesmo, porque o nosso velho homem, ele tende a olhar para o dependente químico como alguém que escolheu, né? Ele escolheu estar ali, né? E, de fato, faz parte da escolha, né? Mas essa escolha hoje já não tem... Ele já não consegue escolher mais. Chegou num ponto que não há escolha mais, né? E a gente, sozinho, ele já não consegue mais, né? E o segundo objetivo é de que vocês entendam, de fato, ou saiam daqui hoje acreditando, não é nem entendendo, é acreditando, né? Que a dependência química de fato é uma doença, tá? Porque quando a gente olha para a dependência química como doença, a gente procura... Quando alguém está doente na família, o que a gente faz? Se alguém está com câncer, vocês já devem ter passado por isso, ou alguns de vocês, né? Eu já passei na minha família. Está com câncer? Não, escolheu, tá assim porque quer, né?
não, tá com câncer, vai passar, isso se resolve sozinho, né? A gente busca ajuda, né? A gente busca ajuda. Então, a ideia da dependência química, ou a minha ideia hoje com vocês é exatamente essa, tá? De que a gente entenda e veja isso como, e aí o terceiro objetivo é a expectativa de vocês. Como é que a gente, né, como cristãos, lida com isso, né? O que a igreja pode fazer? E esse é o grande ponto, né? Então, eu tenho duas expectativas e gostaria de duas coisas de vocês, e eu acho que vocês querem também saber desse outro lado, né? Que é o lado de como a gente lida com isso, tá? Sobre a primeira ainda, mais alguém? Ok. Seria dependência falta de fé? Quem acha que dependência química é falta de fé? O pastor acabou de falar que é uma doença e faz uma pergunta dessa depois, né? Alguém acha que é falta de fé? Essa pergunta parece, né, mas vocês sabem que há pouco tempo atrás a depressão era considerada falta de fé, né? Na igreja. Exatamente, eu ia citar exatamente a depressão, né? Era julgado como falta de fé, falta de Deus. E não, eu não enxergo como falta de fé, mas acredito também que a nossa fé oscila, né? E o diabo, como a gente fala, tá ao derredor, tá sempre à espreita, né? Mas não que seja falta de fé. Não. Boa. Isso que o Alisson mais ou menos falou, eu acho que, tipo, não que seja a falta de fé, mas a dependência dela disso acabou, né, levando ela a não acreditar mais nela própria e nem nas outras pessoas, né? Aí ela acabou dependendo ela acha que aquilo vai fazer bem para ela, o que na verdade não é, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Mais alguém sobre a falta de fé? Ok. Pessoal, é o seguinte, então, vamos correr um pouquinho agora, tá? Por que eu fiz as perguntas, vocês vão entender elas na sequência, tá? Mas a minha preparação e por que eu cheguei nesse ponto de estudar a dependência química. 2006, quando eu iniciei meu trabalho em Novo Hamburgo, aqui no Paraná, minha família é do Paraná, eu sou paranaense, a minha família, numa cidade aqui 250 quilômetros de Curitiba, o meu primo veio do Mato Grosso e o meu primo é dependente químico. Ele começou dentro do quartel a usar drogas, né? O que é muito comum, infelizmente, né? E dentro do quartel, então, ele aprendeu sobre isso e se envolveu com tráfico, né? E aí ele teve que fugir do Mato Grosso, porque ele poderia ser morto, né? Não por dívidas, mas por uma encrenca ou outra com traficantes, né? E quem está nesse meio, eu já lidei com traficantes, né, por causa da Metanoia e da outra comunidade terapêutica, e já tive que buscar internos em boca de fumo, e em alguns momentos não pagar a dívida, mas tentar resolver dívidas, né, o que é muito complicado. E a gente sabe que isso, quem está nesse meio, para ter um problema não precisa de muita coisa, né? E esse meu primo, então, quando eu fui de férias, né, nas minhas primeiras férias no ministério, eu resolvi que eu ia dar um jeito na situação, né? Porque ele estava começando a incomodar meus pais, os meus tios, né? Ele veio sozinho, né? Os pais dele ficaram na cidade, no Mato Grosso. E qual era o jeito, né? Qual o jeito de resolver? Vou chamar uns amigos, né? O Jonathan já ouviu, o pastor Jonathan já ouviu essa história, que eu contava na Metanoia. Vou chamar alguns amigos aí, porque eu bater no meu primo eu não ia conseguir, ele era grande, né? Então vou chamar meus amigos, aí a gente vai dar uma lição nele, né? Afinal de contas eu estava na minha terra, né? E vamos ver se resolve a situação. Olha só, eu já era pastor, né? Já era pastor, formado. Já estava no meu primeiro ano de ministério. Obviamente que eu não fiz isso, né? Porque daí a gente para pensar, né? Poxa, mas o que eu estou fazendo, né? Olha que ponto, no que eu estou pensando. Mas aí, qual foi a saída que Deus encaminhou? Bem na época,
em 2007, como vocês podem ver aí na tela, abriu um curso para profissionais da polícia em Novo Hamburgo e professores, e o pastor conselheiro, não sei porquê, ele simplesmente me convidou para fazer esse curso. Ele tinha uma vaga e que não precisava ser, e queriam colocar um pastor para fazer esse curso. E ele me convidou, do nada, assim, sem saber de nada. Eu voltei de férias, não fiz nada com meu primo, né? Não resolvi situação nenhuma, né? Não bati em ninguém e nem apanhei, né? Ainda bem. E eu vi que alguém levantou a mão, é isso? Desculpa, me ajudem, gente, porque eu estou olhando para a tela. Não, acho que era o Gabriel, foi sem querer mesmo. Qualquer coisa pode falar. Tá. Se porventura, podem abrir o microfone, tá, gente? Porque eu tô só com uma tela aqui, vocês sabem que isso complica, né? Mas assim, aí então, eu entrei nesse curso, que era um curso de capacitação e prevenção do Conselho Municipal lá em Novo Hamburgo. E esse curso durou 8 meses, então eu estudei sem querer. Eu não pensei, eu vou entrar nisso aí. Claro que a gente sabe que não é sem querer, né? Deus motivou a coisa, né? E aí eu entrei nesse curso e fiz esse curso em 2007 e me tornei, sem querer, um agente de prevenção em escolas, igrejas, congressos. Eu palestrei em zilhões de escolas e congressos lá em Novo Hamburgo, porque esse era o compromisso que tinha que se assumir. Eu no início até disse, poxa, o pastor Figur me meteu numa fria, né? Vai me dar trabalho pra caramba isso aqui. Mas eu depois de passar esses 8 meses de curso, era uma manhã por semana, desde a parte clínica. É claro que eu não tenho um diploma que me faz avaliar clinicamente, né? Porque isso é um trabalho da medicina, né? Mas a gente olhou todos os aspectos da dependência, todos, inclusive a fé. E aí eu fui presenteado com uma formação sem querer, como eu falei antes, que me capacitou a trabalhar com isso, né? E eu me apaixonei pelo negócio. Eu lidei muito diferente com o meu primo depois. E o meu compromisso era exatamente passar esse outro olhar, né? Esse outro olhar sobre a dependência química, né? Que é um olhar de misericórdia. Eu vou resumir como que a gente pode olhar hoje para um dependente químico na rua. Misericórdia. Esse eu acho que é o ponto chave para a gente lidar como igreja e como cidadão. Nem é só igreja, né? A igreja é uma parte da nossa cidadania, né? Mas como cidadão olhar com misericórdia, como Jesus olhava. E aí a gente aprende um monte com Jesus, né? E aí, em 2007, eu iniciei também um trabalho na comunidade terapêutica Despertar. Em 2006, eu já tinha ido visitar esse local, porque o pastor Adalmir, que era o meu colega de trabalho, fazia um trabalho lá. E para resumir, em 2014 eu fiz, então, um curso na Universidade de São Paulo, que é o Fé na Prevenção, que é um curso online gratuito. Quem quiser fazer, pode fazer. Obviamente tem que preencher as vagas, né? E preenche muito rápido. Eu consegui em 2014. Tentei 2 vezes e só em 2014 eu consegui. E 2015 a 2019 a comunidade terapêutica Metanoia, que é esse slide aí, essa arte visual toda desse trabalho que a gente fez. 4 anos como uma comunidade terapêutica. Eu fiquei 4, né? Como capelão e diretor administrativo. E depois o pastor Marcos Weirich, que muitos de vocês aí conhecem, né? Trabalhou durante os outros 2 anos. O Dani trabalhou lá também, fez capelania comigo, depois trabalhou 2 anos, os 2 anos que eu não estava, e depois de 6 anos a comunidade fechou. Então, assim, esse foi o meu histórico para conseguir enxergar de uma forma diferente, tá? Eu não olho perfeitamente, ainda sou meio míope em algumas situações, como a gente né? Pecador, às vezes eu julgo também, né? Às vezes eu acho, e muitas vezes na metanoia, o pastor Jonathan é testemunha disso, a gente tinha que agir com muita dureza em alguns momentos, por causa de uma coisa chamada manipulação, e a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso hoje também, tá? Muito bem, agora eu vou correr mesmo, tá? Vou dar uma base para vocês para a gente chegar no assunto.
A realidade da nossa família, das nossas igrejas, hoje em dia, é essa, tá? Ninguém mais quer ouvir. Agora, talvez nem tanto, né? Porque a pandemia nos deu uma necessidade de fazer isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? De conversar, de ouvir. E as nossas famílias, a comunicação dentro das nossas famílias e dentro das nossas igrejas, e especialmente sobre esse tema, e agora tudo que eu falar aqui está direcionado à dependência química, ela é assim, né? A nossa igreja às vezes é surda para esse assunto, ou se faz, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque sou eu, né? Não estou falando de vocês, eu estou falando de mim, porque eu fui muito surdo em relação a isso. Hoje eu escuto um pouquinho melhor, mas a necessidade me fez fazer isso por causa de um problema familiar, né? Eu não tenho só meu primo, eu tenho tios, eu não tenho ninguém ligado na minha casa, graças a Deus, mas podia ter, e pode ainda ter, né? Porque a dependência química não escolhe idade, não escolhe momento, né? Mas essa é uma realidade hoje, né? É de briga, discussão, e essa realidade vai levar para isso aqui, tá? Em muitos momentos. Vocês vejam que lá no sofá atrás tem uma criança, né? Uma mãe ali com um cachimbo de crack na mão, uma criança deitada num sofá, e daí a gente pensa assim, não, mas pastor, isso aí é uma coisa muito fora do real, não está na gente, né? Nós temos muitos membros luteranos, muitos talvez não, né, mas alguns que são dependentes de crack. Talvez a gente não conheça, porque há uma tentativa de esconder isso também, que é uma parte da codependência da família que não quer falar sobre o assunto, né? Eu achei muito legal que o Alisson já de cara falou do pai, né? Às vezes a gente não tem coragem de falar sobre isso, né? Eu agradeço a tua coragem aí, Alisson, tá? E vejam que isso aqui também é muito comum, né? Dentro das nossas realidades de igreja luterana, está mudando um pouco, né? Mas nosso viés alemão, ele, em muitos locais aí no interior, né? Eu vivi isso aqui no interior do Paraná também, mas eu vi muito isso ali na região de Novo Hamburgo, especialmente as cidades mais do interior, e o pastor Adalmir é de solidez, né? Então, Varros, né? Família Varros, ele falou que isso era muito comum, confirmou, começa a fumar e beber, né? Então, isso era um passaporte, né? Fez a confirmação, você pode começar a fazer isso aí, né? Então, está dentro da cultura, né? A gente tem que entender isso como ação cultural. Ela é negativa nesse sentido, né? Ela não é boa, né? E ela traz consequências, né? Traz consequências. Eu posso falar aqui do pastor Adalmir, porque é como se fosse meu pai. Ele tem um irmão que é dependente químico, né? E todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? Então, isso para ele é um sofrimento muito grande, para a família é um sofrimento muito grande, né? Então, e isso está no nosso meio luterano, está na nossa igreja, né? Tá, mas o que a gente tem a ver com isso, então? Bom, vamos lá. Vamos entender primeiro o que é droga e o que é um dependente químico, né? A gente está falando de dependência química, mas talvez alguns de vocês não saibam. Droga é toda substância que altera o comportamento e prejudica a saúde física e mental. E adicto ou dependente químico é aquele que faz uso abusivo de substâncias químicas prejudiciais à saúde. Vou dar um exemplo. Nós temos uma droga que é lícita, que é o álcool, para maior de 18 anos. Tem problema, pastor, a gente ingerir álcool moderadamente quando nós temos acima de 18 anos? Não tem problema nenhum, né? Mas tem muita gente que sofre por isso, a gente vai falar sobre isso, né? Agora, o uso abusivo faz alguém se tornar dependente químico. Não vou nem citar drogas ilícitas, porque daí a gente é contra a lei, né? Contra a lei a gente já sabe que não pode fazer, né? Então, dentro desse ambiente de droga lícita, a gente tem medicação. Eu tenho aqui na minha congregação 3 dependentes químicos de medicação. Um deles nós internamos agora há poucos dias atrás. Então, é muito comum também, é uma droga lícita, né? Só que a pessoa burla receitas para poder usar mais, né? Então, envolve algo fora do normal, fora da regra, né? E o álcool, no uso abusivo, né?
ele obviamente que também é contra a lei de Deus, tá? E aquilo que eu disse para vocês rapidamente, mas agora usando o que o Conselho Mundial de Saúde diz, né? A dependência química é uma doença multifatorial. Prestem atenção nessa palavrinha, multifatorial, tá? Que precisa de tratamento. Multifatorial é uma doença que tem múltiplos fatores, né? Então, ela não é... Se a dependência química tivesse, assim, uma causa, seria muito fácil de resolver. Ela não tem. E é difícil, né, descobrir. Vou usar o pastor Jonathan de novo, né? Ele lembra que na metanoia a gente tentava, né? E esse é o trabalho pastoral lá dentro, né? Tentar entender, né? O que levou, né? Por que chegou nesse ponto? E é muito difícil, tá? É uma prisão, de fato uma prisão, né? Cenas aí da vida real, tá? De uma mãe ter que acorrentar o seu filho numa cama para não sair na rua usar droga, né? Essa pesquisa eu não quero falar muito dela, tá? Eu só coloquei porque os nossos estados estão entre os maiores, né, que registram um índice de consumo de álcool nos 30 dias anteriores a uma pesquisa. Tem 5 anos essa pesquisa, mas é a última, né? Rio Grande do Sul em primeiro, Santa Catarina em segundo, Paraná em terceiro, né, do uso de álcool nos últimos 30 dias, né? E 0,5 revelou ter consumido crack nos últimos 30 dias anteriores. No universo total de alunos do 9º ano, 13 mil usuários da droga, mesmo que eventuais, de crack. Tá? Então, isso aqui é só para trazer a gente para a realidade. Isso aqui não está longe da gente, não, tá? Não está longe da gente. Na metanoia, nós tínhamos pessoas de cidadezinhas que nem o celular funcionava direito, mas droga tinha. Tá? Então, ela está nas nossas igrejas, ela está no nosso meio, né? Ela está aí. Tá? Consequências do uso, rapidamente. Tá? Problemas físicos, né? Emocionais e psicológicos dentro disso do uso, né? Do uso da droga, não do uso abusivo. Uso abusivo, dependência química. E além da dependência, outras coisas. Mas o uso de drogas me traz problemas físicos, psicológicos e emocionais e problemas sociais, né? Que a gente vê muito por aí também, tá? E uma consequência que é a codependência, né? Como eu falei antes do Alisson, né? Como eu falo de mim, porque minha família tem também, né? Talvez não a de casa, mas a da casa do lado, né? Então, eu era um codependente, né? Eu sofria os efeitos do uso abusivo de alguém, tá? E aqui vem, então, já entrando naquilo que a gente vai querer falar, né? As consequências do uso também é o deixar de crer, é o perder a salvação. Públio Ciro diz assim que quem perdeu a fé não pode perder mais nada. Mais nada, não perde mais nada. Só que o dependente químico, ele não percebe isso. Ele não se dá conta disso, né? E aí entra a nossa função, né? Um dos desafios do Alisson foi esse, né, quando me convidou. Vamos falar sobre qual é a nossa relação como igreja com os dependentes, né? E com a dependência em si. Esse é o grande desafio que a gente tem, né? Esse é o grande desafio. Entrou o mestre agora, eu vi aqui que Daniel Lessa entrou, né? Meu parceiro. Que legal tê-lo aí, Daniel. Falei muito de você já. Muito bem. Só não vale chorar, tá, Daniel? Porque eu olhei os slides hoje da metanoia e me deu chegou a doer o coração, né? Enfim. Aqui vamos entrar um pouquinho sobre a Bíblia, tá, gente? Para não dizer que o pastor não falou de Bíblia, né? Já que o assunto é fé. Lá em Provérbios 13, 24, está escrito assim, ó. Eles nunca me disseram não. E aí tem outras coisas, né? Eu fazia sempre o que eu queria. Isso aqui era de um filho falando dos seus pais. Quando a gente ouve não, do pai e da mãe, é legal ouvir? Alguém gosta aí? Gostava? Não, né? Não, né? Ninguém gosta de ouvir não. A gente não gosta de ouvir não.
A gente gosta de ter sempre a liberdade de fazer o que a gente quer, como a gente quer, da forma que a gente quer. E Provérbios vai dizer o contrário, né? De que um pai que cuida e educa seu filho diz não. Uma mãe faz a mesma coisa. Então a gente tem que agradecer. Os que já são papais, mamães aí, sabem muito bem do que eu estou falando, né? Boa noite, Daniel. Então, o que a gente precisa fazer inicialmente, tá? Apenas pitadas, tá? Pitadas de coisas que a gente poderia aprofundar. Mas identificar, né? Identificar quem pode ser alguém que está dentro dessa gama aí, de que já não diz não agora, a pessoa não diz não para a droga, ou pode não dizer não. Sintomas físicos, né, para identificar um possível dependente químico, sintomas de humor, e um conselho que eu dou para vocês, conversar abertamente sobre tudo, na perspectiva da doença, e lembrar que o dependente químico é manipulador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Após a identificação, oração, que já deve estar acontecendo muito, caso vocês tenham algum conhecido, amigo ou um familiar, né? Mas deve-se continuar, é um caminho difícil, o caminho da dependência química é muito difícil. Dividir com a família essa doença, né? E buscar profissionais na área. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco também, tá? Algumas fundamentações, tá? Quando é que a recuperação começa? Eu estou pensando, tá, gente? Eu sei que vocês devem estar falando, pô, pastor, dá um tempo para a gente digerir. Depois eu mando o PDF, aí vocês olham com mais calma. Eu quero só pontuar para a gente chegar no assunto, tá? Primeiro, recuperação começa na detecção do problema, não negar. O dependente químico sempre vai negar. Sempre vai negar. Ele vai dizer, não, eu paro quando eu quiser. Não, eu me controlo. Esse é o primeiro, a negação é o primeiro ponto. Tá? Segundo aspecto, conhecimento que há necessidade de ajuda externa, não ter vergonha. Isso para o dependente, para a família, e agora vamos estender para os amigos também. Para nós, como igreja. Se eu sei que tem alguém na minha juventude, meu amigo, na escola, não precisa ser da igreja, obviamente, né, mas vou trazer para esse ambiente, né, que para nós é comum, se dentro da minha relação interpessoal eu tenho alguém assim, primeiro é ajudar ele a reconhecer que depende, que é um dependente, que precisa de ajuda, né? E a não ter vergonha de pedir ajuda. Eu vou dar alguns macetezinhos para vocês, tá? Eu vou dar algumas dicas nesse ponto. Ser pai, ser mãe, ser irmão, amigo, ser igreja é estar ao lado. Gente, assim, ó, nesses alguns anos aí de experiência que eu tive muita experiência negativa, né? 80% dos internos que entravam na metanoia não se recuperavam. Só 20%. Daniel talvez tenha índices mais atualizados, né? Isso é do tempo que eu estava lá. E o índice brasileiro é de 10 a 12% de recuperação nesse tipo de ambiente. E é o que tem melhor efetividade, né, na recuperação. Então, nós estamos falando de uma coisa que a maioria não consegue passar. Tá? E muitas vezes, a gente quer abandonar. A gente não quer andar ao lado. A gente não quer ouvir mais as mesmas desculpas. A gente não quer ouvir mais os mesmos problemas. A gente não quer mais. Isso acontece inicialmente com os amigos, né? E vai se estendendo até chegar à família, até que o dependente perde tudo ou quase tudo. E é um dilema, tá, queridos? Porque uma das formas que o dependente químico busca ajuda é perdendo. É perdendo alguma coisa. Às vezes é a família, às vezes é a saúde, e às vezes é o emprego, já basta. A relação de amizade, enfim, seja o que for, mas uma das formas, né, de buscar ajuda e tratamento é perdendo alguma coisa, tá?
Pastor, Mas, sim. Desculpa interromper, né? Mas justamente nesse primeiro ponto ali da recuperação começa na detecção, né? O tratamento sempre começa tardio, justamente porque a negativa, assim, eles sempre acham que sozinhos conseguem parar, né? Exatamente isso. E não dão um braço a torcer até realmente chegar ao fundo do poço. Eles até chegam eles já estão no fundo, já estão no poço, já estão com água até o pescoço, mas eles realmente só pedem ajuda depois que a água passou da cabeça deles, né? E isso, às vezes, em alguns casos, sei lá, às vezes é tarde, né? Exato. E esse termo, Alisson, é o que a gente usa mesmo, no fundo do poço, né? Quando a pessoa chega no fundo do poço. Só que o poço de cada um tem fundura diferente, né? Ainda bem, né? Há alguns, o fundo é bem longe e, infelizmente, às vezes custa a vida, né? Custa a vida. E eu não estou falando aqui de uma coisa que eu desejo, tá? Eu falo isso com o coração arrebentado. Nós tivemos muitos casos na Metanoia de gente que tirou a vida. Não lá dentro, né? Mas depois que saiu e não conseguiu. Então, assim, esse assunto é muito sério. E aí eu já vou dar mais um pitaco aqui, tá? Que não tem a ver tanto com o nosso tempo, mas tem a ver com vocês agora. Porque eu olho para vocês e eu preciso também me preocupar, porque, lembrem, eu comecei isso tudo com um trabalho preventivo, né? Não para entrar nesse mundo da dependência muito fácil. Muito fácil. Agora, para sair, na verdade, é impossível, né? Porque a dependência química é uma doença incurável. Não existe nada que cure a dependência química. Ela é controlada, mas ela não tem cura. Então, assim, não entrem. Parece simplista, né? Não entrem. Se você, de vez em quando, abusa um pouquinho na bebida, abra o olho. Porque pode ser num desses abusos eventual e despretensioso, né? Que lá no teu cérebro vai ativar uma coisa chamada, dentro da sinapse, se tem alguém da área da medicina aí vai entender o que eu estou falando. Esse processo vai acontecer no teu cérebro e não tem volta. Não tem volta. Então, nós estamos falando aqui de uma coisa muito séria, né? E eu não vou me colocar ao erro, né? Ao risco, aliás, né? Não vou me arriscar. Não estou aqui dizendo que é proibido, né? Eu já falei isso no início, né? Mas o cuidado que nós devemos ter com isso. Né? Muito, muito sério mesmo, tá? Muito bem, drogas, fácil de entrar, mas difícil de sair, né? Por que agora vamos entrar na parte mais do envolvimento de igreja agora, né? Que é o nosso aspecto hoje, né? Essa é uma foto minha, sou eu ali, e o seu Irineu. O seu Irineu era um dependente químico que fez tratamento nessa comunidade terapêutica Despertar, e que esse local, então, nós trabalhamos lá desde 2006, com uma ou duas visitas, assim, eventuais, e de 2007, então, em diante, né, eu me tornei voluntário nessa casa, até a abertura da Metanoia e até o final foi nesse local. Claro, totalmente diferente do que essa foto, mas era nesse local. Por que isso começou a acontecer? Por causa do envolvimento de um membro da igreja que foi fazer um tratamento nesse local e não era da nossa congregação, da Rei Jesus, mas ele foi lá e precisava um dia de um pastor para fazer uma mensagem lá e chamaram o pastor Adalmiro. E assim se criou o primeiro, como eu disse, um convite assim meio, faltou alguém para falar, chama o pastor, né? E esse membro lembrou, e daí chamou o dele que não deu, e foi o Adalmiro, não sei como é que o Adalmiro foi parar lá. E olha onde isso foi parar, gente. A ponto da nossa igreja ter uma comunidade terapêutica. Só nos 4 anos que eu estive lá, mais de 100 internos passaram pela casa. Então, assim, às vezes parece um detalhezinho que Deus vai ajustando, né? Mas a igreja se envolveu. Foi um membro, foi alguém, né?
que lembrou do pastor e que chamou, e o pastor foi, e os membros da congregação, eles se envolveram depois nisso. Essa foto aqui é o dia da fundação da Metanoia. Nessa foto aí tem 2 pastores, 3 pessoas que não são luteranos, e o resto é tudo luterano, tudo da nossa congregação. Vejam que tem jovens aí. Vocês provavelmente até conhecem alguns deles aí. Tá? Os filhos do Adalmir estão aí, o Guilherme e o Gustavo. Né? Só para vocês terem uma noção do envolvimento da igreja, da preocupação na recuperação agora. Nem era na prevenção, já é no pós, né? Isso aqui é preocupação com a recuperação. Só que aí eu quero dizer uma coisa, isso é muito comum em nossas congregações. A Rei Jesus não tinha tato com dependência química. Demorou bastante tempo para se entender que vagabundo que escolheu ser. Né? Aqui, ele sai quando quiser, ele escolheu estar ali. Demorou bastante tempo, né? Não, para mudar essa mentalidade. Mesmo aqui, mesmo dessa galera que está aqui na fundação, que talvez foi meio que pelo impulso, né? Tipo, vamos lá, porque o pastor está dizendo que é importante, vamos ajudar, né? Mas daí, na hora de auxiliar, na recuperação, tinha assim mas esse pessoal vai vir aqui na igreja, né? Tinha gente ali que cometeu crimes, né? Tinha gente ali, delitos que não foram pegos pela polícia, né? Por isso estavam ali. E que a gente, como pastor e como conselheiro, ficava sabendo. Mas a congregação se envolveu, eu tenho que dizer isso, né? Daniel viveu isso, né? O Jonathan, acho que também visitou lá, né? A comunidade se envolveu, a congregação se envolveu nessa recuperação. Essa é a nossa função, e eu vou falar sobre rede de apoio depois, tá? Aqui também uma foto já da entrada lá, e esse rapaz que está do meu lado ali, o mais alto de todos, era o presidente da Metanoia durante todo o tempo. Um jovem, que tinha uma cunhada, a irmã da esposa dele, que está na frente dele, que era dependente químico. E ele se interessou por isso. Quando eu trouxe, né, a notícia de que talvez a Despertar ia fechar, e a Metanoia, e foi nos oferecido para uma comunidade da igreja, ele foi o primeiro a dizer: pastor, eu estou dentro, eu vou contigo. E foi até o fim. Né? Com erros e acertos, porque a gente não sabia como fazer, mas ele foi até o fim. Envolvimento, lembrem disso, da igreja, dos jovens, tá? A igreja terapêutica, esse é o sonho, tá? Aqui eu coloquei uma utopia aí da nossa igreja ser terapêutica em relação aos dependentes químicos que vão nela, que a gente nem sabe que vão, mas vão, né? Trabalho, né? Que a igreja forneça oportunidade de servir e trabalhar, disciplina, obviamente, lei, né, a lei de Deus que condena a dependência química ou o uso abusivo de drogas, e espiritualidade eu nem preciso dizer, né, aí nós estamos no nosso ambiente, né. Esse é o tripé de trabalho de uma comunidade terapêutica, que deve estar também na nossa cabeça, tá? Essa é a segunda dica, guardem isso. A nossa vida ela é feita de trabalho, disciplina e espiritualidade. Esse tripé é o tripé da nossa vida. Trabalho aqui no bom sentido de ocupação, né? De ter algo para fazer. Disciplina, de realmente ter disciplina. O que é a nossa vida de santificação, se não uma vida de disciplina, né? A gente precisa viver uma vida de disciplina. E a lei de Deus é boa para isso, porque ela é uma cerca que nos protege, né? Deus nos diz, olha, vive dessa forma que é bom para ti, né? E espiritualidade, não vou nem entrar nesse aspecto agora, porque dá para a gente, né? E a metanoia na vida da igreja, né? Agora fazendo o processo contrário para falar com vocês aqui hoje. A metanoia é uma palavrinha que para nós é traduzida na Bíblia como arrependimento. O texto base, depois vai aparecer aqui, é o texto de Romanos 12, aliás, Romanos 12, 2, né? Onde Deus faz uma mudança de mente, né? Por que arrependimento? Porque pecar é quando a gente erra o alvo, né? Deus dá um alvo e a gente erra ele, né? Então, quando a gente comete pecados, Deus precisa agir
em nossa mente para mudar a nossa cabeça de velho homem para o novo homem que necessita do arrependimento, né? Então é uma mudança de mente, uma mudança de vida, né? Então metanoia ou metanoia era essa a proposta, mudar a vida das pessoas, né? É como se a gente estivesse indo numa direção e Deus dissesse, não, é totalmente o contrário, né? Você deve viver da outra forma. É o coração endurecido que depois é atingido por Jesus, né? Pelo Espírito Santo. E Jesus, então, faz ali morada, né? E quem é que precisa disso, né? A gente fala do dependente químico, mas isso é para nós, né? Aliás, a transformação começa na gente. Já que a gente está falando aqui de fé e como lidar como igreja, começa em mim. Em mim. Eu preciso dessa transformação. Sim. Interrompendo de novo, né? Por favor. Quando o senhor falou, né, que existiam internos que frequentavam a igreja, enfim, né? E a gente olha torto, porque nós somos eu sempre falo isso, sou repetitivo, os fariseus contemporâneos, né? E o pastor Abiel, agora sábado, eu fui no culto ali em Sapucaia para tocar, e ele falou em alto e bom som para todo mundo que estava ali presente: a igreja é lugar dos pecadores. Vocês estão aqui e eu estou aqui porque somos pecadores e necessitamos estar aqui, né? Então, todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quem está na igreja, quem merece estar na igreja não é só aqueles que ofertam, né? É isso que uma coisa que a igreja luterana ainda tem, justamente talvez por causa dessa reza alemã que são teimosos pra caramba, eu inclusive, e conservadores também, né? Mas a gente olha muito torto quando entra alguém diferente na igreja, quando tem justamente um dependente, quando tem um mendigo, quando entra alguém alcoolizado, quando entra um político. Se o político está lá, claro, a igreja não é palanque, não é para isso, mas ele também não precisa crucificar o político que entra, né? É isso que às vezes que a gente deveria conversar mais, eu acho também, né? Talvez um outro assunto, trazer a mordomia, uma coisa que eu quero falar também mais sumária sobre mordomia, né? Em todos os aspectos. Mas a igreja não é um clube para só aqueles que ofertam. A gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Muita atenção, porque todos pecaram, todos dependemos integralmente da misericórdia de Deus, e a gente não enxerga isso justamente por causa da mancha do pecado que o Alisson falou lá no início. Perfeito, Alisson. E assim, olhar para o dependente químico como igreja custa. Vai custar. Vocês vão ver daqui a pouquinho, na minha rápida explanação de rede de apoio. Se a gente quer ajudar, a gente precisa pôr a mão na massa, né? Então, como igreja, isso vai ter custo, né? A gente, na Metanoia, viveu muitos momentos difíceis, né? Mas tivemos muitas pessoas ofertando, tivemos a IELB auxiliando também, né? Mas chegou no momento que o financeiro não aguentou, né? Só para falar desse aspecto, né? A questão de apoio, de tudo isso, né? A gente deu a cara a tapa, né? E assim, sem saber nada, né? E a igreja, ela é para esses dependentes químicos. Talvez eles me entendam bem, né? Talvez eles precisem mais até. Me entendam como realmente eu estou querendo dizer, né? Ok, eu não quero demorar muito, já demorei, na verdade, né? Liberdade cristã, né? A gente coloca muito isso dentro da fase da recuperação, né? E especialmente do meu olhar para a liberdade cristã, né? Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo que quero, né? O texto de Coríntios, que é bem conhecido também, né? Eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não vou deixar que nada me escravize. Isso está ligado também a outras dependências. Aqui a gente está falando de dependência química. Perdão. Mas tem outras dependências que nós temos, né? Tem gente que é viciada em trabalho. Tem gente que é viciada em outras coisas, né? Que trazem o mesmo malefício, e alguns até maiores do que a dependência química.
Então, eu não posso deixar que nada me escravize. E isso está ligado à mordomia do corpo, né? Já que o Alisson comentou sobre a mordomia, né? Aqui a gente está falando da nossa vida, mordomia da vida ou do corpo, né? Que é a gente não ser escravo de nada, né? Nem do nosso corpo, né? Tem gente que é viciada em sexo, por exemplo, né? E a gente vê, a gente tem um projeto muito legal, né, do Miguel, que é se vocês quiserem um dia falar sobre pornografia, eu tenho uma indicação muito bacana para falar sobre o tema, que é espetacular, né? O Mal que Eu Não Quero é o nome do projeto. Espetáculo mesmo. Enfim, mais um vício, né? E a gente vê o tanto que isso traz de problemas aí na sociedade. Aqui em Guarapuava, na minha cidade, foi preso hoje um cara um senhor que matou uma menina na rua, e já é a segunda menina que ele mata por questões sexuais, né? Olha onde isso chega, né? Aonde essa dependência, onde esse problema não é química, mas é uma dependência, e é onde levou ele a cometer já 2 crimes, né? E agora, pelo menos, foi preso, né? E às vezes o cristão deve abrir mão, isso aqui vale muito para a gente também, tá, galera, nesse âmbito da igreja, né? Aqui, Paulo fala aos Romanos, né? Mas vejam o versículo 21 que eu destaquei ali, né? Que está certo é não comer carne, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Às vezes a gente tem que abrir mão também de certas coisas em benefício do outro. E será que não deve ser assim em relação ao dependente químico também? Não vou responder essa, vou deixar para pensar, né? Passando rapidamente, tá? O versículo base, né, que eu comentei antes, é esse versículo de Romanos 12, 2, né? E essa renovação da mente, né, é a metanoia. Nós precisamos, né? A gente não pode se ajustar ao padrão do mundo, mas transformar-se pela renovação da mente. Esse transformar-se, aqui nessa tradução não está muito boa, mas é voz passiva, né? Eu sou transformado, né? Pela renovação da mente, que é o que o Espírito Santo faz no nosso coração. A gente tem que deixar ele agir, né? E... Nossa, mas o que aconteceu aqui? Aqui é para ter o papel da igreja, não sei o que deu no meu slide aqui, mas dá para ler o primeiro ponto lá em cima, né? O identificar e não julgar e acolher, né? Essa é a primeira dica que eu dou para vocês nos passos para ajudar. Qual é o papel da igreja? O papel da igreja é começar não julgando. Identificar, sim. Não é fechar os olhos, né? Às vezes a gente acha que não posso agora saber ou não posso identificar a pessoa como um dependente ou um usuário. Claro que eu tenho que identificar. Mas o que eu vou fazer é não julgar e vou acolher. Eu vou acolher, né? Segundo, entender a dependência como uma doença, né? Já falei sobre isso lá no início. É o meu objetivo com vocês hoje. Não ceder às manipulações. E aqui entra um ponto dificílimo, tá? Dificílimo. Como é que a gente sabe quando um dependente químico está nos manipulando? Me ajudem. Daniel Lessa. Vou escolher um aleatório. Daniel. Responde aí, Daniel, para a gente. Como é que a gente sabe quando um dependente está nos manipulando? Sacanagem, né? Mas o Daniel é meu amigo. Ô, pastor, logo eu. Ai. Olha, é difícil, né? É bem complicado. Eu posso, sendo bem sincero, assim, pastor, nesse ponto, teve vezes ali na comunidade que eu não sabia, né? Então, muitas vezes eu era manipulado, né? Só que, na verdade, antes de me manipular, ele estava se manipulando a si mesmo, né? Então, acho que esse era o ponto, né? Mas, tipo assim, eu não sei, sinceramente, não sei dizer coisas específicas, assim, se fizer isso, tá manipulando, se fizer aquilo, tá manipulando, né? A gente tentava normalmente trabalhar quando ele trazia algo, por exemplo, teve um momento que eu estava na metanoia, dando aula de violão, tocando lá, e um se levantou e disse, não quero mais.
tocar violão, não sei o quê. E eu disse, tá, tudo bem. Não toca, deixa os outros que querem. Não, tu tá pensando o quê? E aí ele queria brigar, né? O que ele tá pensando, não sei o quê. Aí eu disse, não, ele quer um motivo para sair da comunidade, né? Eu disse assim para ele, tá, tu quer brigar comigo? E ele disse, sim, não sei o quê, tal. Eu disse assim, tá, vamos fazer assim, nós vamos brigar. Mas vamos concluir teu tratamento, tá? Quando fechar os 9 meses, depois a gente rola na grama aqui. Mas vamos concluir teu tratamento. Aí, eu, tipo assim, quebrei ele, né? Passou, na outra semana ele veio e ele disse assim, pastor Daniel, me desculpe e tal, né? Eu acho que era alguma coisa que eu queria para mim poder sair e voltar a beber. Então, algumas coisas assim a gente consegue perceber, mas claramente assim eu não sei dizer, pastor. Tranquilo, Daniel, bem-vindo ao clube, eu também não sei. Não tem como saber, né? A gente precisa detectar, como você detectou em um certo momento, né, nessa atitude, né? E manipulou ele muito bem, né? Ele ficou, então tá tudo certo, né? E essa forma, eu coloquei 2 termos aí, né? Dar a mão e recolher a mão. Qual o momento de dar a mão para o dependente e qual é o momento de recolher a mão? Eu normalmente digo o seguinte, tá? Porque aqui a gente, de fato, não vai perceber sempre. A gente vai ser alvo da manipulação. Mas cuidem muito com a busca de ajuda, ela sempre vem acompanhada, né? Acompanhada para o dependente químico, ou quase sempre, tá? Para não fechar tanto, né? Quase sempre acompanhada de um outro interesse, né? Então, qual é o momento de recolher a mão? Quando eu percebo que aquilo não vai trazer benefício para recuperação. E aí a rede de apoio, ela me ajuda a pensar nisso. A gente não tem obrigação de entender sempre e saber, né? Mas é importante que em algum momento, lembra do texto de Provérbios? Não. Vou dar um exemplo de filho, né? Eu tive um interno, um possível interno, ele nem chegou a fazer a internação, porque o pai pagava para ele, comprava droga em casa, né? Porque tinha medo que o filho saísse na rua, né? Isso é bem comum, né? Bem comum. E aí fazia aquele uso em casa, né? E eu disse para o pai que ele estava patrocinando o vício do filho, né? Eu quase apanhei do pai, né? Ele não gostou de ouvir, mas ele se deu conta disso, né? Naquele momento, aquela manipulação do filho era, eu vou usar em casa, né? Eu vou usar em casa. E é uma necessidade. A sensação dele é que ia morrer se ele não usasse. O dependente químico tem isso, né? Então, ele precisava usar. E aí, então, se mudou processos dentro desse tratamento, né? Dentro dessa perspectiva de busca de ajuda. Eu acho que alguém tinha aberto o microfone, né? Eu ouvi uma voz antes. Não, era eu, pastor, mas... Por favor. Eu ia comentar sobre essas manipulações, assim, e nesse terceiro ponto aí, como a família sofre também, né? Porque, por exemplo, em casa, assim, a gente pisava em ovos e a minha mãe se escravizou um casamento inteiro justamente porque o pai dizia que ela... Claro, eu tô ao máximo aqui querendo preservar a imagem do meu pai para vocês, tá? Ele não é um cara ruim, não é isso. Mas justamente nesse lado psíquico aí da coisa, né? A gente pisava em ovos, a gente fazia de tudo justamente para não chegar naquele ponto que eu disse lá no início de ver o pai na rua. Então a gente tinha muito medo que... como é que eu vou explicar isso, né? Mas a gente fazia todas as vontades do meu pai, porque senão ele dizia assim, vocês estão querendo que eu vá para a venda, vocês estão querendo que eu vá para o bar. Então a gente cedeu, toda uma vida assim, a gente cedeu as vontades do pai, justamente porque realmente ele nos tinha na mão, assim, né? Não necessariamente ele ia para a venda, não necessariamente no bar, mas ele sempre tinha essa carta na manga, sempre, por exemplo, que ele queria vencer, que ele tinha razão, que ele, sabe, isso é tri-complicado, assim, isso estragou a vida da minha mãe, isso foi me estragando, tanto que eu e a Jordana, a gente casou, vamos vazar daqui, porque estava começando a afetar o meu casamento também.
Então, eu aí, dali em diante, eu e a Jordana, a gente foi ter a nossa família, né? Eu já não vivenciei mais essas coisas, né? Mas como essa coisa da manipulação, assim, claro, tem versões diferentes de manipulação, né? O meu caso é um pouquinho diferente do que o pastor falou, já é um pouquinho diferente daquilo que o Dani exemplificou também, né? É outra maneira de manipular a família também, né? Ele não estava tendo nenhuma crise de abstinência, nada, mas ele ainda usava, isso talvez, não sei em que sentido, mas ele usava desse fator da doença, às vezes, dele para conseguir o que ele queria. Isso é complicado. E essa manipulação, Alisson, a gente precisa entender, e esse é o ponto, né, da gente compreender a doença, né? Não é porque o pai é ruim, não é porque a pessoa não presta, não quer, é porque ela está doente, né? E o processo de manipulação, ele está interligado não só à dependência em si, ele tem ramificações aí, né? É a minha vontade, as coisas, né, que a gente dizia lá na Metanoia, né? Vamos tentar do nosso jeito, do teu jeito não deu certo, né? Só que os internos tinham dificuldade de entender isso, né? Porque eles queriam viver a vida deles, e parece que a gente estava oferecendo outra vida, né? Outro jeito, e de fato é, né? Então, dentro desse ponto aqui do 3, tentem pensar assim, ó, eu vou fazer de tudo para que essa pessoa busque ajuda, porque ela está doente. Ela está doente, né? Então, eu vou tentar de tudo. E aí, óbvio que tem muitos exemplos, né, onde a gente pode aplicar. Nós demos alguns aqui, mas são poucos, né? Talvez esse assunto venha mais à tona de agora em diante. Mas tem momento que eu vou ter que recolher a mão. Como aquele pai que estava comprando droga por dentro de casa com medo que o filho saísse na rua. Eu não posso facilitar o uso dele, eu tenho que dificultar. Ah, mas meu filho pode ser morto, pastor, na rua. Pode. Pode, é verdade. Mas essa mesma corda que você dá, foi esse termo que eu usei na época, essa mesma corda que você vai dar para ele ir para a rua e ter dificuldade de conseguir a droga, talvez seja a corda que ele precise para a recuperação. Eu não tenho certeza. Eu não sei se ele vai ser morto ou não. Isso é muito difícil, né? Mas é mais ou menos nessa caminhada, né? Então, é essa corda que se dá, né? E, por último, tá? Estou terminando, e já devia ter terminado até. Oferecer recursos da rede de apoio, né? Então, vamos dar uma olhadinha nisso, rapidamente. É a família do dependente, é profissional de saúde, profissionais, né, de saúde mental em geral, advogados, comunidade terapêutica, clínica de recuperação, CAPS, né? AA, NA, o Alisson falou antes do AA, extremamente importante, grupo de apoio, né? Alanon, Alatem, né? Alatim, na verdade, né? Naranon, amor exigente, ame, mas não sofra, né? Na verdade é o nome. E a igreja, né? Não esqueçam nunca que Jesus está de mãos dadas com o dependente. Não é falta de fé. Pode ser uma fraqueza que trouxe a dependência. Pode. Mas não é falta de fé. Tem muitos, a maioria deles tem fé em Jesus, vão para o céu. Eles vão para o céu. Podem perder essa fé no meio do caminho. Esse é o grande ponto. É isso que a gente quer mudar. Também. Né? Mas quer dar qualidade de vida. Esse é o processo social, né? Não só espiritual. Mas lembrem sempre também de um último detalhezinho aqui, que é todo dependente químico lá no fundo se sente muito culpado. Muito culpado. Por mais manipulador que seja, se sente muito culpado. Tem uma culpa aí atrás também, tá? E aí eu quero abrir para vocês, tá, gente? Desculpa se eu demorei muito, tá, Alisson e galera. Embora eu tenha citado algumas coisas que eu ia deixar para falar no final agora, mas vamos responder essas 3 perguntas, me ajudem.
Vamos olhar um pouquinho para a nossa função como igreja agora, tá? Sabendo de tudo isso, tá? Dependente químico é doente, é manipulador, sim, não consegue ficar sem a droga, a sensação é de morte, né? Abstinência. O que a gente pode fazer? Por exemplo, o que você pode fazer por algum amigo que está iniciando o uso de drogas? O que a gente pode fazer? Ou nunca tiveram experiência, né? ou tô com a mão na cabeça, não sei o que fazer. Luísa ali fez uma pergunta interessantíssima, Luísa. Primeira, conversar sobre. Gente, aqui, ó, a gente vai abordar. Eu tive um amigo que era usuário de drogas quando eu era adolescente. E eu jogava futebol num clube, então eu não bebia, não fazia nada de nada, né? Mas esse meu amigo, muito amigo, usava. E eu perguntava e ele sempre dizia que não era, que não tinha e tal, e eu sabia que tinha, né? Só que eu tinha intimidade para perguntar, né? E ele negou sempre, né? E depois de um tempo, uma frase que eu disse, eu nem sabia de nada disso, né? Eu disse, cara, o dia que você quiser conversar sobre, fala comigo, cara, vamos trocar uma ideia e tal. E ele um dia me pediu ajuda, e eu não sabia o que fazer. Um dia ele me pediu ajuda. Então, conversar sobre, mesmo que a pessoa não queira, né? Se a gente é amigo mesmo, a gente precisa falar. Existe um tabu muito grande, e eu quero quebrar isso com vocês hoje. Falem. Se vocês gostam dos amigos de vocês, falem sobre o assunto. E se a pessoa te responder assim, não quero falar sobre isso, só diz assim, quando você quiser, eu estou à disposição. Mas não julga. Só pergunta, se preocupa. Só isso. Isso é uma função da igreja. Da igreja, nós, né? Como corpo de Cristo, né? Alguém tem mais alguma ideia aí no meio? Perguntar por quê, alertá-lo. Boa, Gabriel. Eu acho, pastor, que uma coisa que parece ser importante é nessa conversa inicial, que é ter com ele, né? Talvez alertá-lo e dar essa ênfase. Eu acho, pelo menos na historinha que a gente sempre ouve, que é primeiro a lei, depois o evangelho, numa perspectiva assim, eu acho que é assim, mostrar o tamanho do problema, né? Do que isso significa, né? Dizer, nossa, ó, isso aqui é um negócio perigoso, isso aqui é algo que pode destruir vidas, destrói vidas e pode destruir a tua também, né? Então, o tamanho do problema, assim, acho que é um início interessante. Não, boa, é isso aí, Christian, né? Então, a dimensão da coisa, né? Claro que aqui eu pincelei muita coisa, né? Talvez até conteúdo demais, né? Eu achei que não ia demorar tanto. Mas é importante que a gente reflita sobre o que é a dependência, né? E se a gente absorve isso, entende que a dependência é uma doença que é grave, a gente vai alertar as pessoas à nossa volta. Mas o grande ponto aqui é não julgar. Porque aí de fato há um afastamento, né? Talvez no momento de que você vê uma situação, vamos dar um exemplo de alguém muito irritado, né? Isso aflora às vezes naquele que faz uso, né? E que está na abstinência. Dizer, cara, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo contigo? O que está pegando, né? Posso te ajudar em alguma coisa? Se colocar à disposição, porque quando essa pessoa precisar, ela vai te procurar. Esse é o grande ponto. Lembrando que em alguns momentos é capaz de ter que chegar lá no fundo do poço, que é uma pena, né? Que é uma pena. E agora, quando vocês... a segunda perguntinha, tá? A gente pode misturar elas, não tem problema, né? O que você pode fazer por alguém que está vivendo a dependência química? Vamos imaginar que vocês têm um grande amigo, uma grande amiga, que já está assim naquela dependência
evidente, assim, clara, o que a gente pode fazer por essa pessoa? Orar, primeiro aspecto. Que mais? Buscar uma ajuda, um tratamento? Buscar tratamento, buscar ajuda. Aonde a gente pode buscar essa ajuda? Lembram do grupo de apoio que eu coloquei ali? No município a gente encontra, a gente às vezes nem se liga, né, que o nosso município tem recurso para isso, né? Continuar sendo a mesma pessoa, boa, Luiz, né? É isso que quer dizer, né? É se mostrar amigo, porque quando ela conhece a dependência química, ela vai ter outro círculo de amizades, né? E ela acha que aqueles amigos são mais amigos que a gente, né? Então, possivelmente. Continuar sendo a mesma pessoa, né? E quando procurar essa assistência, acho que é importante ir junto, né? Então, isso. É isso também. E aqui tem um detalhe muito importante que quem participou do pastor Lucas, que fez um estudo com você sobre... Batismo. Oi? Batismo. Não foi o outro Lucas, o Prando. Cultura do cancelamento. Cancelamento, isso. Ele falou sobre um livro do C.S. Lewis, né? Que fala dos grupos, né? Aqui se aplica isso também, tá? O grupo, a amizade acaba mudando por causa da dependência química. Por quê? Porque há uma identidade com aqueles que também fazem uso. No álcool, isso é muito claro com aqueles amigos de boteco, sabe? Aquela galera que toma junto, que está todo final de tarde junto, né? Então, como se inserir ali, né? É um exercício, né? Tem que estar ao lado, tem que estar junto, se colocar à disposição, né? São visões, né? São visões sobre o problema, né? Mas lembrem, de novo vou dizer, não julguem. Não julguem a pessoa, julguem o problema. Dizer é grave, é sério, você pode morrer por isso, né? Mas não, tá de frescura. De repente a pessoa vai externar, glórias a Deus se isso acontecer, estou fazendo isso porque aconteceu tal coisa comigo, que para a gente vai ser uma bobagem. Para a gente pode ser uma bobagem, mas para ele foi sério a ponto de levar ele para uma dependência. Eu ouvi de muitos internos coisas que a gente tira de letra, mas que para eles foi um evento traumatizante e que levou à dependência química. Vou dar um exemplo, bullying. Tá? A gente não leva muito a sério, né? E eu fui criado meio na pancada, né, com os amigos, assim. Há 40 anos atrás, ou 35, 30 anos atrás, a gente se conhecia por apelido e xingava todo mundo, falava da mãe um do outro e não tinha problema, né? Na escola era a magrela, o gordo, o baixinho, eu sempre fui baixinho, né? E não tinha problema nenhum com isso. Mas hoje a gente percebe que muitas coisas também a gente podia ter evitado, né? Porque tem pessoas que se sentem muito mal com isso, né? Talvez comigo eu achava uma bobagem, né? Mas traz um malefício muito grande, né? E vou terminar com a última parte ali, e de fato aqui era o momento da gente conversar, tá? O que significa para você o texto bíblico, 1 Coríntios 12, 26, se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. O que isso tem a dizer para a gente nesse ambiente da dependência química? Ninguém? Acho que, propriamente, a ideia de que se existem pessoas tendo problemas tanto agora no nosso tema aqui, as drogas e coisa e tal, isso prejudica todos nós, né? É algo que vai ter problemas conosco, tanto para conviver com essas pessoas, né? Até o ponto de que se elas estão indo para um caminho errado, nós também temos certa culpa nisso, né? Também há isso, né?
se responsabilizar e se colocar como uma pessoa, eu preciso ir lá e preciso ajudar essa pessoa, que é essa a função também do cristão, né? Acredito que isso, mais ou menos por aí. Boa, Christian. Assim, ó, agora eu prometo que é a minha última fala e aí eu vou deixar vocês perguntarem, tá? Eu sei que eu invadi bastante tempo, mas quando alguém está sofrendo na nossa igreja, no cristianismo, o corpo todo está sofrendo. Todos nós estamos envolvidos nisso. Tá? E o Alisson me fez exatamente essa pergunta, Christian. Né? A igreja tem alguma culpa, pastor, quando alguém é dependente, né? Eu não sei se eu podia falar, Alisson, mas eu agora falei. Tá? Vocês se sentem culpados? Se vocês tiverem um amigo dependente químico, dá para dizer que a gente é culpado também? Eu acho que culpa é uma palavra bastante dura, mas tem um detalhe aqui que é bem importante, tá? Nós fizemos um ENL agora da GELB, né? Não sei se algum de vocês participou, que tinha bastante gente, eu não sei se eu vi todo mundo, né? Mas o nome era Revolução da Toalha, né? Baseado num livro que tem esse tema, né? E baseado, obviamente, no texto de João, onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? E dentro da nossa reflexão, uma das coisas que ali, para mim, é muito marcante. Jesus fez o que precisava fazer. A gente está muito acostumado hoje em dia, e isso é uma crítica para a minha geração, que respingou na geração de vocês, tá? Eu sou bem mais velho que muitos de vocês. E na minha geração se criou uma ideia de que a gente precisa fazer aquilo que a gente gosta. Isso é verdade. E isso se aplicou ao servir. E aí a gente aplicando dons, a gente tem essa intenção, às vezes, na igreja, numa fala que pode ser desvirtuada para a minha geração e para a geração, consequentemente, de vocês também. Porque respingou, os nossos erros respingaram em vocês. Pelo seguinte, a gente não precisa fazer só aquilo que a gente gosta. Tem, de fato, servir a Deus, e aqui nós estamos falando de serviço. Cuidar de gente dependente química é serviço cristão. E aí, assim, a gente pode servir com os nossos dons, com as nossas aptidões, aonde a gente gosta, onde a gente... E ali a gente vai de cabeça, a gente vai com tudo. Toma a frente, chama a galera e vamos lá. Mas tem também o outro lado da moeda, que é fazer o que precisa ser feito. A igreja de Cristo precisa fazer o que precisa ser feito. E o dependente químico precisa da nossa ação. Não é bom fazer. Não é legal. Talvez vocês vão dizer, eu nem me identifiquei com essa fala do pastor hoje. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Mas a nossa responsabilidade como cristãos é de que o evangelho chegue ao mundo. A gente recebeu uma ordem de Jesus. É um privilégio essa ordem, não é? Ela é, de um certo modo, um imperativo, né? Uma lei, mas é um privilégio porque a gente já tem isso no coração. E a gente pode levar esse evangelho para as pessoas que ainda não conhecem e também para aqueles que estão à margem, os marginalizados. Quando Jesus fez isso com algumas pessoas na Bíblia, a gente hoje admira e diz, nossa, que legal, né? Jesus conversou com uma prostituta, Jesus ajudou ela, né? Trazendo perdão e dizendo para ela viver diferente. Jesus curou leprosos, né? Que eram marginalizados, quase dependentes químicos da época. E nós admiramos isso, né? Então, meus queridos, tem coisa que tem que ser feita. E olhar para o dependente químico como um doente que precisa de ajuda, precisa ser feito. Não é fácil,
não é simples, não é bom, mas precisa ser feito. Gente, assim, ó, perguntas, eu vou encerrar por aqui. Bom, eu tenho uma, pastor. Foi falado ali, tipo, de alertar, por exemplo, um amigo. Mas daí eu pensando aqui, um amigo geralmente tem a mesma idade que a gente e a gente tem intimidade. Então, imagino que seja um pouco mais fácil de falar. Como é que a gente faz para falar para uma pessoa mais velha? Porque penso eu que a pessoa mais velha, ela pensa assim, mas o que um guri de 20 anos, um piá de 20 anos, entende da vida, sabe da vida para estar me falando alguma coisa? E na minha família tem um tio, um irmão da minha mãe, e ele é viciado em álcool, porque ele bebe todos os dias até, como se diz, até ficar torto. Ele trabalha, sai do trabalho, já vai direto para a venda, toma até a hora de dormir e depois dorme, acorda no outro dia de manhã, trabalha de novo e é sempre nesse mesmo ciclo. Não estando bêbado, é uma pessoa maravilhosa, muito boa, prestativa, mas quando bebe, não tem quem aguente perto. E daí, como falar e não parecer também que está apontando o erro? Até porque, né, Alisson, é uma boa pergunta. Até porque a pessoa não acha que está errada, né? Tem esse detalhe, né? Mas eu vou dizer assim, Alisson, o trabalho em rede, tá? Não talvez aquela rede que eu coloquei ali, mas lembrem que ali embaixo eu coloquei igreja, né? Igreja. Aí o que pode acontecer aqui, tá? O que funcionou comigo, tá? Em alguns casos. Eu aconselhava conversar com o pastor. Pastor, olha, está acontecendo tal coisa. O meu pastor, nem que o pastor dele seja outro, que ele nem seja da minha igreja. Mas assim, pastor, eu preciso de ajuda aqui, a gente precisa chegar nesse tio aqui, tá? O senhor me ajuda? Vamos tentar dar uma olhada, né? Quem pode nos ajudar? E você passar esse processo de não julgar, primeiro para o pastor. Para o pastor, de repente, ter acesso a mais uma pessoa, 2, 3, até chegar em alguém que seja na mesma linguagem, né? Hoje você se sente talvez muito abaixo do tio, né? O tio vai, não vou ouvir esse moleque aí, né? Vamos tentar equilibrar isso, né? E os eventos na vida do tio, eles podem ser usados, né? Uma leitura da vida do tio e da dificuldade dele para equilibrar isso a ponto de falar a mesma língua. Vai ter negação, vai ter tudo isso no início, mas é importante que essa minha rede de apoio, pessoas preocupadas, eu vou chamar pessoas preocupadas. Vocês vão chamar gente que não vai se preocupar. Substitui. Troca o pastor pelo médico, pelo alguém da família, por um grande amigo da pessoa que não é dependente, né? Não dá para convidar o outro dependente para ajudar o dependente, que não vai funcionar, né? Então, mais ou menos nessa direção, Alisson. Não tem uma fórmula mágica, né? Mas eu sempre aconselho a buscar uma rede de apoio. Sempre. Começa com o pastor de vocês. No ambiente da igreja, a espiritualidade é fundamental para uma recuperação. Não tem recuperação se eu não me preocupar com a minha vida espiritual. Porque é ali que o nervo tá colocado para o princípio da mudança, que eu acredito, tá? A questão da metanoia, né? Da mudança de mente. Tá ali. Nós temos a cereja do bolo. Só que, para chegar lá no topo do bolo, leva um tempo, né? É uma construção. Pastor? Sim. Assim como essas redes de apoio, essas organizações, elas recebem uma instituição religiosa. Eu sei que lá no início o senhor mostrou um número a estatística, né, dos reabilitados dentro de uma instituição religiosa e fora, né? Dentro do Metanoia, tipo, o resultado positivamente era um pouquinho maior do que sem a espiritualidade.
E essas organizações, né, de assistência social, assim, elas veem com bons olhos a instituição, uma igreja, uma instituição, como instituição, ela abraçar um projeto social, eles veem de bons olhos isso? Você diz dessas questões de assistência social de município? Sim, exato. Na verdade, assim, uma dificuldade muito grande que há, especialmente no CAPS, que é uma das partes da rede ali que eu coloquei, é o não reconhecimento das comunidades terapêuticas como tratamento, né? Exatamente porque não envolve medicação, né? Então, eles indicam clínicas e não comunidades, né? Então, há, às vezes, nesse processo, dependendo do município, né? Lá em Novo Hamburgo havia um preconceito com as comunidades terapêuticas, né? Mesmo com um índice um pouco maior do que uma clínica, por exemplo, né? Mas isso também é muito de região para região, de local para local, né? Tem cidades que têm comunidades terapêuticas como recurso. Curitiba aqui tem, né? Aqui tem uma central de distribuição de tratamento. 32 comunidades terapêuticas ligadas a um local de triagem. E esse local de triagem ganha vagas do município e encaminha para as comunidades, né? Então, aqui funciona muito bem. Novo Hamburgo já não era tão bom. Novo Hamburgo já havia preconceito dentro das comunidades, do CAPS em relação à comunidade terapêutica, né? Então, dentro da rede, nem tudo funciona tão bem. É isso que eu estou querendo dizer, né? Infelizmente. E assim, agora, particularmente, né, jogando o senhor na fogueira, mas o senhor acha que a igreja deveria promover mais projetos que atendessem os dependentes, ou que eles tentassem uma parceria com clínicas, com comunidades terapêuticas? A igreja deveria se envolver mais, ou isso é papel do cristão individualmente? Eu acho que as duas coisas, Alisson. Baita pergunta. Lembram lá do início do trabalho da Metanoia e Despertar, que eu comentei? Foi um membro, uma pessoa, individualmente fez a ponte, né? Mesmo sem querer, mas fez. Mas eu acho que os conselhos municipais, eles precisam da nossa presença, não só no de entorpecentes, né, de drogas, né, mas nos outros também. Os conselhos municipais são geridos por indivíduos, nós. E quando nós não estamos ocupando esse lugar, individualmente, né, alguém está ocupando, né? E talvez a pitada, né, o sal que Deus quer que a gente coloque ali não está sendo colocado. Daí o espírita está colocando, né? O ateu está colocando. Um tempero diferente daquele que a gente deveria estar colocando. Então a gente tem que se envolver mais, sim. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu cheguei em Curitiba e eu busquei alguém que pudesse me dizer aonde eu levo um dependente que busca ajuda. Eu levei 2 anos para encontrar. E encontrei, claro, a demanda também não era tão grande, né? Quando bateu a água, né? Pastor Paulo, preciso de ajuda, eu vou me matar, eu preciso de me internar. Aí eu tive que ir atrás, né? Mas não precisa chegar nesse ponto. A gente pode ter uma rede de apoio já montada, saber encaminhar, saber aonde levar, saber o que fazer quando precisa de ajuda, né? Mas eu acho que esse envolvimento, vocês crescem muito com isso. Eu cresci sem querer, né? Nesse conhecimento de rede de apoio. Envolvam-se no município de vocês, no bairro de vocês, né? Os bairros, às vezes, têm aqueles momentos, né, como se fosse uma direção de bairro, né? Não me lembro como é que chama agora, mas, né? Talvez se envolvendo ali, começando por aí, né? Aumentando a rede de apoio. Acho que é muito importante o envolvimento. E em contrapartida, a igreja também, Alisson. Só que, às vezes, a gente faz uma coisa muito errada, tá? A gente vincula a igreja ao pastor. Isso. A gente diz, não, o pastor tem contato. Vocês já imaginaram se todo o trabalho da Metanoia tivesse sobre as minhas costas? Eu ia sair e ia fechar, né?
Não, continuou. Teve, claro, eu estava mais dentro, óbvio que teve dificuldades no início, é normal. Quando troca uma pessoa, né? É normal. Mas não pode estar pautado no pastor. O pastor pode sair, né? Isso é uma responsabilidade da congregação. Né? A congregação deve se envolver mais. A IELB deve se envolver mais. A gente tem que se envolver mais como indivíduo. Né? Outra pergunta, assim, complementando, né? Eu e o Christian, né? A gente fez um trabalho esses dias sobre de antropologia, né? Para a UBRA, né? E realmente isso me chamou muita atenção, assim, do quanto a igreja do bairro, ela passa despercebida para o bairro. Ela é só um prédio físico que as pessoas não sabem o que acontece lá dentro, não sabem nem que denominação é, não conhecem o pastor do bairro, e ela é um prédio religioso do bairro. E as pessoas do bairro não conhecem, né? Isso foi um estalo que a gente, claro, todo mundo tem essa ciência, mas a gente não foi, sabe, o estalar foi nesse trabalho de antropologia, porque o professor nos fez pensar qual a relevância da igreja para o bairro, né? E a gente trabalhar em cima disso, criar projetos para o bairro em cima disso aí, né? Mas a outra pergunta era mais agora, uma dúvida minha, né? Eu agora como seminarista, o Christian, os guris aí que vão entrar no que vem, os nossos pastores aqui, tirando o senhor, o Lessa e o pastor Jonathan, somos capacitados para trabalhar com dependentes químicos? Sem essa experiência da capelania com o metanoia? Não. Não, e eu não falo isso com orgulho nenhum. Eu também, tanto não era que eu queria brigar com meu primo. Né? E não era. Eu não sou extremamente capacitado, não pensem nisso. A dependência química, ela tem muitas nuances, né? A gente está falando aqui mais de uma relação de fé e dependência, né? Mas tem muita coisa, a gente tem muita coisa mesmo, né? Então, a gente precisa estudar cada vez mais. O projeto que a gente fez com o seminário, 2016, 17, 18, eu acho que foi 19, depois o Daniel continuou esse trabalho, né, com o pastor Marcos, era exatamente isso, Alisson. A minha intenção foi exatamente essa. De que os meus parceiros, pastores, saíssem com mais conhecimento do que eu saí sobre isso, né? Claro que a gente pode hoje, é tão simples pesquisar e procurar, mas nada melhor do que viver na prática isso, né? Na prática. Se eu posso dar um conselho para vocês todos, não só para vocês que vão ser pastores aí no futuro, todos vocês, procurem uma comunidade terapêutica e vão fazer uma visita. Eu liguei para essa que eu não fui conhecer ainda, né, numa cidade vizinha, Curitiba. Hoje mesmo eu falei com o representante deles lá, onde está internado esse membro, né, da congregação. Eu quero ir lá conhecer, porque eu não conheço nenhuma aqui. Eu conheço 2 clínicas que eu já fui para visitar membros, né, clínicas de recuperação para dependentes, né. Mas eu quero conhecer a comunidade. Talvez eu não vou fazer trabalho nenhum lá, não é isso, né. Já tem uma denominação lá que faz, com o viés deles, é até da confissão luterana. E eu não quero me intrometer no tratamento deles, eu só quero conhecer e não perder esse cheiro de comunidade, né? Esse cheiro de ambiente onde os dependentes buscam recuperação. Vocês podem fazer isso aí, certamente no município que vocês têm. Vão lá, digam, eu sou estudante de teologia, eu sou jovem de uma igreja aqui, eu ouvi um pastor aí falando umas coisas de dependência, queria conhecer como é que funciona e tal. Pergunta. Vocês não sabem como é, então pergunta. É uma pergunta genuína, né? Não é aquela pergunta para, eu quero falar com ele, né? Não, é uma pergunta genuína, eu quero entender como é que funciona, né? E isso vai trazer uma bagagem bacana para vocês, né? Bagagem, acho que experiência necessária, né? Visto que acho que conforme os anos passam, não só nós que vamos ser pastores, né, se Deus quiser, mas com certeza, ou tomara que eu esteja errado, que a gente vai ter experiência com dependente nas congregações ou com vizinhos, né, com alguém do redor da igreja, ou vai bater lá com certeza alguém vai bater na frente ali da igreja pedindo dinheiro
isso é normal lá na minha congregação de Rio Grande, que era de vila, né, assim, todo dia o pastor recebia alguém batendo palma lá, porque queria dinheiro para comprar o gás das crianças, comprar o leite das crianças, né? E isso é triste, né? Mas eu acho que é uma experiência, uma área da capelania válida para a gente, né? E que a gente deveria... Mara está me corrigindo, não é vila, é bairro, perdão. Não, mas ótimo, ótimo. E eu acho que assim, ó, uma dica, né? Uma dica bem prática, assim. Esses grupos de AA, NA, esses familiares, né, que eu citei ali depois, eu nem falei que eram familiares, mas são grupos para a família daí, né? Visitem. Vamos fazer uma visita. Ah, pastor, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não, ok. Se você não se sente motivado, não, né? Mas apoia, de repente, alguém da congregação para fazer isso, né? E outra, abram as portas das congregações para esses grupos também, né? A gente já tem uma proposta para abrir aqui em Curitiba, na congregação, um grupo do NA, né? Por que não? É só dar o ambiente, eles fazem tudo. Deixa eles usar a tua igreja, deixa usar. Conversa com a diretoria, com o pastor, com quem quer que seja, né? Abre as portas, né? Claro, tem o primeiro ponto, assim, que o cara é fluxo, né, pastor? No primeiro ano o cara quer fazer tudo. Eu sei. Cheio de ideia, né? Tomara que isso também não escape, ou eu não perca esse brilho, né? Mas, pelo menos nesse ano, assim, tudo que é proposta, assim, a gente quer iniciar e fica feliz em iniciar. Mas não tenham pressa, Alisson, deixa eu dar uma... Quando eu cheguei aqui em Curitiba, o pastor especialista em drogas, né? A primeira proposta que eu recebi aqui foi essa. Ah, vamos abrir uma comunidade terapêutica luterana e tal. Não vamos. A gente não precisa abrir uma comunidade. Claro que seria muito bom. A gente já tem uma em Novo Hamburgo. Vamos abrir mais uma para quê? E vamos sustentar uma primeiro, depois a gente dá outro passo, né? E eu levei 2 anos para ter agora um local. Então não tenham pressa, né? No ano do estágio não dá para fazer muita coisa, fiquem tranquilos, né? Então, mas vão com calma, mas com interesse. Acho que isso vale para cada um de vocês, para cada jovem aqui, não só os meninos que estão ligados ao seminário, né? Mas para cada um. Acho que esse interesse vindo, como eu falei, não foquem no pastor, não deixem essa responsabilidade para ele, né? Eu tenho certeza que Novo Hamburgo, por ter vivido essa parceria com a Metanoia, a galera hoje é capacitada, eles recebem no culto, eles sabem o que fazer, eles sabem onde levar, eles sabem como auxiliar, mas isso se aprendeu praticando, não tem outro jeito, né? Não sei. Legal, pastor, assim, eu sei que o senhor também tem compromisso em seguida, né, com o conselho da GELB, então, vamos todos nós nos liberarmos, então, vamos dar vamos nos livrar aqui, então, do mais sumário, assim, em primeiro lugar, agradecer ao senhor, obrigado pela disposição, assim, desde o princípio foi muito carinhoso comigo também no trato, obrigado, pastor. Antes que eu me esqueça, gente, aqueles que podem, coloquem no chat ali a autorização para carregar no YouTube, tá bom? Sempre, eu autorizo. Pastor, qualquer negativa que não queira que suba para o YouTube, é só me avisar também. Não. Acredito também que aqueles que tiverem alguma dúvida, querem conversar sobre algum específico ponto, pode chamar o senhor também no Instagram, né, pastor? Para conversar um pouquinho. Eu ia me colocar à disposição, Alisson, obrigado. E autorizo totalmente, pode colocar, né? E estou à disposição, gente, estou à disposição. Como eu disse, eu quero pedir desculpa para vocês, porque eu falei que eu não ia falar demais e acabei me alongando, talvez nessa base, né? E eu estou à disposição de vocês, tá? Não, muito bom. Gente, vão abrindo as câmeras, que em seguida eu vou tirar o print aqui. Vou começar a contar, quem abriu, quem não abriu, não abriu. Em seguida, pastor, por gentileza, eu vou fechar aqui e o senhor faz uma oração para encerrar? Pode ser? Então tá. 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho. Por favor, pastor. Ok, oramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer muito por esse momento, por esse bate-papo, pelo mais sumário, por esse projeto tão importante para esses jovens e para nós como igreja. E queremos te pedir, Senhor, que continue nos capacitando. Nós não sabemos, às vezes temos medo, temos receio de nos envolver também em outras áreas, mas é tão importante, o Senhor sabe o quão importante é hoje que nós nos preocupemos com os dependentes químicos, com a droga, com o álcool, com tantas dependências outras que nós nem falamos hoje. E por isso, Senhor, continua capacitando a tua igreja, a igreja do Senhor, para que nós possamos, como membros dessa igreja, como membros desse corpo, te servir da melhor maneira possível, fazer aquilo que nós gostamos, sim, aquilo que nós nos adaptamos, aquilo que tem a ver com os nossos dons, mas também aquilo que é preciso fazer, aquilo que talvez eu não tenha tanto dom, não tenha tanto tato, mas com vontade o Senhor também nos capacita e nos ajuda em toda a dificuldade. Por isso pedimos, Senhor, abençoa esses jovens, todo esse grupo que aqui se reúne toda semana para estudar, para conversar, continua motivando eles para esses momentos, continua também derramando as suas bênçãos sobre a vida deles, sobre as famílias deles. Se porventura há algum dependente químico, o Senhor então continue agindo na vida deles, que eles possam encontrar meios de conversar, de não ceder às manipulações, mas que possam também conversar e auxiliar com o coração aberto, com a motivação que vem da tua palavra, que vem da tua cruz. Te agradecemos por isso, Senhor, e abençoa esta noite para cada um de nós, nos dá o descanso necessário, para que amanhã possamos também dar glórias a Ti pelo dia que o Senhor nos dará. Pedimos e agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado de coração. Boa reunião para o senhor. Valeu. Em seguida, no Instagram, a gente conversa mais um pouco lá. Te deixo um recadinho. Show, valeu. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. Estou à disposição aí quando precisarem.